Gente, eu acho que teve uma invasão aqui na chamada. Peço perdão aí. Que absurdo, né? Tipo assim, o Pois racismo é, disso cara. acontecendo ao vivo. É, mais uma vez, Tá, desculpas a vocês. A gente teve maior cuidado aqui com o link, mas, né, pelo visto, alguém se deu ao trabalho de invadir para apresentar, para atrapalhar a apresentação com isso. E mais uma vez sim. mostra a importância do que a gente está fazendo aqui, né? De alguém ter, assim, feito isso, né, para atrapalhar, mas a gente continua e segue. Professor Arthur. Se por acaso, se por acaso ficar complicado, se voltar a invasão, a gente pega outro link e distribui e compartilha, mas é algo tenebroso e a gente consegue cortar depois. Eu já removi a pessoa aqui do chat, então agora para entrar eu tenho que aceitar. Por via das dúvidas, não vou aceitar mais ninguém na chamada, tá, gente? A gente já está finalizando os trabalhos, então Temos acordo, acho. Isso, prudente. pode continuar, Nathan. Eu acho que tem que voltar um pouquinho o vídeo. Eu acho que tá sem áudio. Sim, tá com problema no áudio. Nathan, vê se tô ligando o teu áudio, o vídeo apresenta com áudio, porque eu acho que é porque teu áudio está desligado. Não, é porque também eu acho que quando a outra pessoa entrou, deve ter dado interferência. Eu vou sair aqui da apresentação e vou botar de novo. Isso, acho que resolve. Com as suas experiências, a sua história e a sua cultura. Isso prejudica o sentimento de pertencimento do estudante e dificulta a aprendizagem de que realmente tenha relação com as suas experiências vividas. Outro ponto também muito importante é que a falta de representação da cultura quilombola, ela também pode contribuir para a permanência do racismo e das desigualdades dentro da educação. Por isso, é tão importante que os saberes quilombolas sejam trabalhados de forma contínua nas escolas e não apenas em momentos específicos para isso. É necessário investir na formação dos professores, na produção de materiais didáticos e em práticas pedagógicas que valorizem a realidade dessas comunidades. E a participação das próprias comunidades quilombolas nesse processo também é fundamental para que essa mudança na grade curricular ocorra de forma gradual e natural, não pareça algo forçado pela legislação. Para finalizar, a nossa pesquisa ela mostra que não basta garantir que o estudante ele esteja dentro da escola, é preciso garantir também que ele tenha uma educação que respeite a sua história, a sua cultura e a sua identidade. Valorizar os saberes tradicionais quilombolas é, portanto, uma forma de promover inclusão, respeito, igualdade e o direito à aprendizagem. Muito obrigada pela atenção.
Ótima apresentação. Nossa, gente, eu acho que todo mundo ficou meio assim, né, paralisado depois disso, mas vamos retomar, fazer o que a gente veio fazer aqui, né, que é apresentar os trabalhos maravilhosos de vocês. Depois o Vinícius, que está aí na transmissão, falou que vai conseguir cortar essa parte também, para não atrapalhar o vídeo que vai ficar salvo, lindo, para vocês mostrarem para a família de vocês, para mostrarem para todo mundo. Então, vamos dar uma respirada, né, e seguir. O próximo trabalho é o Racismo no Livro Didático de História, adotado no CMMS Olivedos, uma análise crítica pelos olhos do nono ano, de Ana Flávia Ananias Araújo. Quando quiser, pode começar, Ana Flávia. Se tiver mandado algo para apresentar. Não, o meu não precisa de slide, não. Você prefere que eu avise do tempo no chat ou no microfone? No microfone é melhor. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Me chamo Ana Flávia, sou aluna do Colégio Municipal Monsenhor Stanislau, no interior da Paraíba. Eu sou uma das integrantes da equipe Joana Preta, que é a minha equipe, que está ao meu lado para a gente conseguir seguir com a Albereri. A minha equipe, a gente preparou um resumo expandido sobre o livro Viver História, com Leonardo Carnal, que foi adotado no nosso colégio. Ela é uma análise crítica, como já diz o título, que é o Racismo no Livro Didático de História, adotado no CMMS Olivedos, uma análise crítica pelos olhos do nono ano. Nós, da equipe Joana Preta, somos todos alunos do nono ano. Eu vou dizer o nome dos meus companheiros. Alguns não puderam estar presentes, porém, eu vou citar. Ana Júlia Rodrigues, Flávia Lohane Moraes e Pedro Marley, que também vai estar comigo daqui a pouco. O intuito do nosso trabalho é combater, ou pelo menos tentar combater, o racismo no nosso colégio. A gente também tem com a gente a nossa orientadora e professora Rosane Porto, que também está aqui com a gente presente na aula. E agora eu vou passar a minha voz para Pedro, que ele agora vai falar um pouco sobre o nosso trabalho. Obrigado, Ana Flávia. Pessoal, boa tarde. Agora eu vou explicar para vocês alguns capítulos que a gente analisou e o que está neles. Vamos começar. Vamos começar pelo capítulo 2. No capítulo 2, a gente estudou sobre a Proclamação da República. Nas páginas 34 e 40, temos o quadro de Pedro Bruno sobre a fabricação da bandeira republicana. E nos questionamos onde estão os negros e negras desta página, porque eles não estão presentes no início de um governo republicano que tem significado de governo de todos. Passamos a pensar a importância dos negros e negras na construção da sociedade brasileira e pretendemos compreender melhor e discutir com alguns teóricos a explicação da população negra, da construção do sistema republicano, do governo no Brasil. Seguindo no capítulo 5, na página 111, estudamos o trecho que fala sobre a Frente Negra Brasileira. O texto informa que a organização foi criada em 1931 para lutar contra o racismo e defender os direitos da população negra. Seguindo no capítulo 7, nas páginas 160 e 171, estudamos a Guerra Fria. E um dos conteúdos é a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. No livro temos uma pequena notinha falando sobre Katherine Johnson, sem contextualizar e demonstrar a grandiosidade dela para o sucesso dessa corrida espacial. Ainda no capítulo 7, estudamos o movimento dos direitos civis, que ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, e lutou pelo fim da segregação racial e pela igualdade de direitos para a população negra. Naquela época, pessoas negras eram obrigadas a frequentar escolas, ônibus, restaurantes e até banheiros separados. Um dos acontecimentos mais marcados desse movimento foi protagonizado por Rosa Parks, que em 1955 recusou-se a ceder seu lugar num ônibus para um homem branco.
Seguindo no capítulo 10, que é sobre a ditadura militar no Brasil, temos um subtópico sobre o movimento negro unificado, com 3 parágrafos certinhos e superficiário, sem análise da importância naquele contexto histórico do MNU, e nem do protagonismo do sujeito histórico como Abdias do Nascimento. Seguindo e finalizando no capítulo 12, que é sobre o redemocratização, temos a abordagem sobre a Lei 10.639, de 2003, uma referência superficial da criação do dia 20 de novembro. A nossa conclusão é que, sendo assim, compreendemos que o livro didático é uma ferramenta importante para o ensino de história, mas não pode ser usado de forma isolada e nem deve ser usado sem uma problematização sobre seu silenciamento como produto cultural, que é dever ser problematizado. A nossa pesquisa, ela ainda estamos fazendo estamos analisando ainda o livro para pegar as questões críticas dos capítulos e articular as teorias com a pesquisa, e também estamos estudando sobre alguns livros, e um deles é o Racismo Estrutural, com Silvio de Almeida, e o outro é sobre o racismo estrutural na realidade, desculpa, é sobre o antirracismo com Djamila Ribeiro. Agradeço mais uma vez, e foi isso. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. O próximo é Educação Antirracista na Escola, Identidade, Autoestima, Representatividade e Escrevivência, de Pietra Rocha. Pietra, está por aí? Olá, bom dia. Pode começar? Pode sim. Então, meu nome é Pietra, né? E o meu projeto foi a educação antirracista na escola, identidade, autoestima, representatividade e a escrevivência. A pesquisa ela surgiu a partir de uma reflexão sobre o papel da escola na construção da identidade dos estudantes e sobre a importância de combater o racismo dentro do ambiente escolar, porque muitas das vezes isso não é visto, né? Isso não é ensinado, como eu saber que aquilo é um racismo, como eu saber que aquilo é um preconceito, como eu saber uma forma para mim combater aquilo, porque muitas das vezes as pessoas apenas aceitam e lidam como uma coisa normal, né? A escola é um espaço muito importante para a formação dos jovens, né? É nela que aprendemos os conteúdos, mas também construímos relações, opiniões e a nossa própria identidade. A gente passa mais tempo dentro da escola do que às vezes com a nossa própria família. E nem todos os estudantes se sentem representados nesse espaço. A falta de representatividade negra, os estereótipos e situações de racismo podem afetar a autoestima e a maneira como os estudantes negros enxergam a si mesmos. E diante disso, surgiu uma questão muito forte, assim, que acontecia até entre eu e o meu grupo, né, que a gente sempre buscou isso, que era a questão da nossa identidade, sobre como a gente se entende como meninas negras dentro de uma escola onde existem pessoas brancas que às vezes faziam preconceito por coisas que não são coisas que não são coisas que a gente consegue mudar. Por exemplo, a cor da nossa pele, alguma característica física ou até mesmo nosso cabelo, né? E o principal objetivo da pesquisa é refletir sobre a importância da educação antirracista no ambiente escolar, principalmente na construção da identidade e da autoestima de estudantes negros, né? Assim, a autoestima eu acho que é uma coisa que pega muito na questão de qualquer pessoa, tanto para uma pessoa branca quanto uma pessoa negra. Mas quando uma pessoa é excluída de algo que todo mundo faz, essa pessoa é excluída por causa de cor de pele ou por algum traço físico que ela tenha, isso afeta muito mais a autoestima do que você ser excluído por você ser uma pessoa chata. Eu também busquei compreender a importância da representatividade e da escrevivência como formas de valorizar experiências e histórias que muitas vezes foram silenciadas. Aí eu estudei um pouco sobre a Conceição de Evaristo, sobre a Ana Carolina Maria de Jesus.
que na minha escola sempre foi muito retratado essas pessoas como pessoas negras que escreveram. A gente sempre foi muito incentivados a isso, a contar as nossas histórias e não deixar deixar coisas para trás, deixar a nossa história para trás. Vamos viver uma história com que a gente tipo, implementada assim, você vai viver assim, você vai ser assim. Não, né? Para desenvolver a pesquisa, eu realizei um estudo de caráter biográfico e reflexivo, utilizando materiais relacionados à educação antirracista, identidade e representatividade e escrevivência. Sobre a gente também se sentir representado nos ambientes. Por exemplo, quando você vê um médico negro, poxa, é muito legal, eu sou uma pessoa que eu quero ser uma advogada. Então, quando eu vejo um advogado negro, eu me sinto muito representada, porque eu vejo que pessoas igual a mim conseguiram chegar a espaços altos que eu também almejo chegar. Eu também utilizei de conteúdos audiovisuais, né, alguns vídeos que eu vi, algumas discussões sobre o tema, né, e quando falamos de uma educação antirracista, não estamos falando apenas sobre ensinar sobre o racismo, porque isso a maioria das pessoas sabe. É necessário reconhecer que o racismo existe sim, e entender suas consequências e criar práticas que contribuem para combatê-lo. Uma educação antirracista precisa valorizar diferentes culturas, histórias e identidades, além de proporcionar aos estudantes negros referências positivas sobre sua própria história. Porque, normalmente, toda vez que é contado a história do negro, é sempre um negro apanhando, um negro sofrendo. Nunca é um negro lá no alto, nunca é contando a perspectiva de um negro, tipo assim, é sempre bem diminuído, é sempre, quando é numa série, num filme, é sempre um negro da periferia, é sempre uma pessoa pobre, é sempre uma pessoa, quase nunca, né, é retratada como uma pessoa de poder, uma pessoa de algo, entendeu? A identidade é construída ao longo da nossa história e sofre influência das pessoas, da sociedade e dos espaços que frequentamos. Por isso, a representatividade é tão importante. É muito importante para mim ver a minha prima de 5 anos de idade, que tem um cabelo mais crespo, ver um desenho que tem uma pessoa negra, ir à escola e ver desenhos, ler livros que tem pessoas negras como a gente. Não que ela veja um desenho e fique, por que meu cabelo não é assim? Por que a minha cor não é assim? Né? E quando um estudante negro encontra na escola pessoas negras, autores negros, cientistas negros, ela consegue perceber que ela também pode ocupar esse espaço. Então, na minha escola já teve, né, questões de convidar pessoas, né, negras, assim, homens, mulheres, pessoas de diferentes gêneros também, para poder contar as histórias deles, as trajetórias. É difícil? Mas que é possível. Eu acho que essa questão dentro da escola, eu acho que seria muito legal para poder mostrar que é possível acontecer, né? Outro conceito importante que eu pesquisei foi sobre a escrevivência. Ela valoriza a escrita a partir de experiências vividas, especialmente de pessoas negras, né? Que historicamente elas foram muito silenciadas. Então a gente deve sim ter uma escrevivência e escrever sobre as pessoas que não puderam ter opinião, ser uma voz para as pessoas que não puderam falar, né? E a partir da pesquisa foi possível perceber que a educação antirracista ela pode contribuir muito para além do combate de situações de preconceito, né? Ela pode ajudar também na construção de uma escola mais acolhedora. Que o racismo não deve acontecer, conversas sobre racismo deve acontecer só no Dia da Consciência Negra, mas sim acontecer no ano inteiro, porque o racismo ele acontece todos os dias, né? E às vezes pode ser uma coisa que não vai afetar tanto a pessoa branca, mas uma pessoa preta ela sofre muito com isso, independente do lugar que ela vai. Se vai numa loja, as pessoas ficam andando atrás. Inclusive são experiências vividas por mim e creio que por muitos de vocês. E dessa forma eu concluo que construir uma educação antirracista é também construir uma escola onde diferentes identidades sejam respeitadas e valorizadas. A representatividade, a valorização da identidade e a escrevivência podem ajudar os estudantes negros a reconhecer sua história, sua voz e o seu lugar na sociedade. Mais do que falar sobre a diversidade, é necessário criar um espaço onde essa diversidade seja realmente respeitada e vivenciada, porque é muito fácil a gente chegar no dia da Consciência Negra e falar sobre, mas é muito difícil você pegar e vivenciar aquilo o ano inteiro, vivenciar uma escola antirracista.
E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Se a escola é um espaço de formação, que tipo de identidade estamos ajudando nossos estudantes a construir? Muito obrigada pela atenção. Foi isso. Parabéns pela apresentação, Pietra. Você foi muito bem. O próximo trabalho é Quilombo Machadinha e a Feijoada que Celebra a Liberdade, de Clara Santos, Júlia Vitória e Naikon de Souza. Tem aqui um link para o YouTube, eu não sei se é para apresentar ou se algum deles está aqui. Eu não os vejo na chamada. Eu acho que a gente poderia fazer contato e ver se eles queriam apresentar depois, né? Porque é bom a pessoa estar. Como tem um link, eu não sei se esse link era para apresentar, mas eu vou mandar no nosso grupo, porque se for o Natanael bota no final. Pois o outro trabalho é Ouvindo Ouro Marrom, a Caminhada da Escola, de Ravi Barbosa Gomes. Ravi tá aqui? Também não. Pois então, esses a gente deixa para ver depois, vão ser apresentados. E eu acho que a gente pode encaminhar agora para os comentários finais, né? Professor Herculano, Jéssica, quiser iniciar. Olha, gente, assim, trabalhos muito legais, eu gostei muito e, apesar desse desconcerto, né, acho que os trabalhos encaminham para uma reflexão muito necessária a respeito do que a gente precisa enquanto educação, enquanto educadores, né, fazer. Acho que todos os trabalhos, né, sobretudo essa última sessão, ela direciona muito para caminhos que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Acho que desde a semana passada a gente vem, né, vendo recortes diferentes de uma formação não só de educação para as relações étnico-raciais, mas de uma formação de educação antirracista, que eu acho que é o que a gente conseguiu aqui trazer. Eu quero aqui centrar meu olhar nesses trabalhos, desses últimos agora, explicitando que todos eles tiveram um cuidado muito peculiar no modo como conseguiram costurar as ideias, e eu gostei muito disso. Acho também, né, acho não, também vejo a necessidade de, assim como os outros trabalhos que a gente teve aqui, de nós ajudarmos, né, de nós pensarmos em como a gente vai fazer o trânsito desses trabalhos com alguns caminhos que a gente já tem iniciados, né? Igual teve um trabalho sobre a PNR, e tudo, né? Que são coisas que os municípios ainda não conseguem fazer. Essas atividades, nossa, que a gente tem 60 bolsistas, né? Pô, gente, pra caramba. Gente, são 2 turmas de nível superior, né? 2 turmas de nível de educação básica, eu não sei quantas de pós-graduação. Olha como a gente tem uma capilaridade. Então, acho que só dizer mais uma vez parabéns, pedir mais uma vez desculpas aí pela invasão, mas já estamos ali no paralelo, já tentando dar uma de CSI Cyber para tentar entender quem foi que fez isso, descobrir e fazer a denúncia, né? Fazer um boletim de ocorrência, porque isso é crime federal, né, passível de lei, tem lá a lei que foi criada, e tem um processo dentro do site da Polícia Federal para denúncia desse tipo de violação. E é muito triste, porque assim, gente, o link a gente só divulgou para vocês, né, para os membros das equipes, e aí alguma coisa aconteceu que esse link vazou em algum contexto, né, alguém sem querer pode, né, não estão aí pensando em como resolver, mas a gente pede desculpas e vamos, né, resolver isso, e não vai ser isso que vai estragar e vai invisibilizar e vai apagar o nosso glamour aqui, né?
A gente é top, a gente consegue trabalhar bem, a gente é cientista e a gente é resiliente, a gente é forte e porque estamos todos juntos integrados. A equipe aqui foi uma... Eu só quero destacar que a equipe que trabalha na Obereri é maravilhosa, as pessoas se ajudam muito, sabe? São pessoas incríveis, gente, você não tem noção de como Yasmin e Naeli, que tem aí 60 mil horas na semana de trabalho, de estudo, né? Jéssica, que faz doutorado, né? Vinícius e Natanael são professores aí da educação básica, Rian, que agora é servidor público, trabalha em 2 empregos, né? A própria professora Iraneide, que roda o mundo, né, gente? O mundo, levando, né, as pesquisas, os trabalhos que a gente faz. Fora, né, a gente tem a Adriane, a gente também tem, vamos lá, a Natália, que está dando aula agora. Então, assim, e uma equipe grande que trabalha, grande de competência, de qualidade, de amor e afeto e amorosidade para fazer esse trabalho dar certo. Então, assim, parabéns a todo mundo. Foram bons demais os trabalhos. Assim, várias vezes eu estava de câmera fechada, que eu estava chorando aqui, emocionado, vendo as coisas tão lindas, né? E aí eu tive a oportunidade de mandar para o professor Adilson, presidente da BPN, o link, né? E ele mostrou, ele disse que ia mostrar ao vivo na palestra que ele estava dando no Rio de Janeiro. Então, assim, a Jéssica teve contato com os colegas nossos que são estrangeiros, então esse vídeo vai para Portugal, vai para Cabo Verde, vai para Guiné-Bissau, porque nós merecemos, porque somos cientistas e precisamos ter a nossa ciência voando alto, e vocês conosco, tá? Obrigado. Eu queria falar rapidinho, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui até esse momento, que fizeram essas apresentações de trabalho. Durante a minha apresentação, eu esqueci de falar que eu ainda sou graduanda de psicologia, então eu ainda estou na graduação, ainda sou estudante, como vocês, e também sou uma pessoa que vim da rede básica de educação, né? Então, enquanto vocês falavam, enquanto vocês apresentavam, eu olhava muito para o meu processo pessoal de educação e ficava pensando, eu digo, poxa, que legal existir o Obereri, que legal é que esses estudantes têm essa oportunidade. E que legal para mim estar aqui, podendo acompanhar esse movimento que é tão importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência enquanto pessoas negras, mas para o nosso avanço, para a nossa ciência, para a educação, para o conhecimento e para o processo pessoal de vocês. Alguns de vocês, enquanto iam começar as apresentações, falavam, eu estou muito nervoso. Se eu gaguejar é porque eu estou muito nervoso. E eu, enquanto pessoa que estava aqui do outro lado, não conseguia perceber que vocês estavam nervosos, a menos que vocês falassem. Porque todos apresentaram com um enorme domínio de conteúdo e com propriedade do que se falava. E eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado, porque eu e alguns colegas da graduação sempre falamos que a gente vai com medo mesmo. E depois a gente tem feito grandes coisas e passado por grandes lugares e deixado nossa contribuição. E vocês deixaram a contribuição de vocês comigo hoje. Eu pude aprender sobre muitas coisas, eu pude conhecer outras realidades diferentes da que eu vivo, eu pude entender mais sobre muitos outros assuntos, e fazer isso em um sábado é algo que requer muita coragem e muito esforço, e principalmente de vocês, que, né, é um sábado pela manhã, são 12h33, e por isso eu não vou me estender mais, mas gostaria muito de agradecer e dizer o quanto eu fico feliz de ter a oportunidade de ocupar esse espaço e de presenciar trabalhos tão ricos, tão maravilhosos, cheios de afeto, cheios de encanto, e que por mais que tentem barrar a chamada e tentar destruir o que nós estamos fazendo, é impossível que isso aconteça. Pode até impactar, mas não tem como nos paralisar. Então, parabenizar a todos que estavam presentes e dizer que a Obereri ela é realmente uma construção coletiva, mas que ela funciona porque vocês estão aqui para funcionar junto com a gente. E eu acho que é isso. Muito obrigada, muito obrigada. E é tudo que eu consigo dizer no momento. Posso só fazer uma coisa? Eu vou citar agora o trabalho do Vinícius, o primeiro do dia. Ele coloca a frase da Conceição Evaristo, e ela é pertinente agora. Combinaram de nos matar, e a gente combinamos de não morrer. Então, assim,
a gente não vai morrer, não. Não mesmo. Natanael, Jéssica, vou falar ainda alguma coisa? Eu estou contemplado, né, com as falas também aqui, Naeli e Luiz Herculano também, demais, né, mesmo agradecer também aqui por esse momento tão importante estar com vocês, né, apesar dos pesares, como já foi bem colocado aqui, do que apareceu aí, mas, como o Luiz falou, né, isso não tira o brilho de vocês aqui, que chegaram, apresentaram e mostraram mesmo trabalhos aqui excelentes, que eu estava aqui só anotando, né, hoje eu passei a semana dando aula na escola, ontem foi até quase 7 da noite, e hoje eu estava aqui assistindo aula, né, então, desde as 8 horas, quando começou, eu estava aqui assistindo aula, porque vocês realmente deram aulas aqui, trouxeram teóricos, referências importantes, que eu fui aqui anotando, né, estava assim, como na Eli colocou em relação a palavras e conceitos que foram aparecendo aí, eu também confesso que para mim é muita coisa nova também, que serviu, né, para mim aqui aprender hoje, que vai servir também para me levar em sala de aula, né? Então, sou grato demais por vocês nesse momento tão importante. Se vocês no curso de formação passaram esses, né, vários dias aí, eu disse, rapaz, o pessoal não conversa, ninguém, aqui lá um outro conversava ali, falava algo, né, dava uma opinião, e aí eu disse, o pessoal tá meio tímido, mas nesse processo agora de apresentação, vocês mostraram que não assim, essa timidez, né, porque faz parte também, mas quando vocês têm um poder da fala, vocês vêm e mostram mesmo todo o potencial que vocês têm, e como também foi dito, não observei nenhuma nervosismo de vocês não, viu? Vocês apresentaram muito bem e muito eficientes. Muito obrigado. Vou falar também que eu não vou me aguentar, né, sem falar, né, ao fim dessas apresentações. Gente, primeiro, né, que eu já tinha reforçado antes, né, que o Vinícius falou que a gente vai conseguir apagar essa parte e tal. Mas isso não significa também esquecer ou apagar dessa live, né, do que vai ficar gravado, o, a violência que foi isso, né? De deixar registrado para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, que a gente passou por um atentado aí violento mesmo, criminoso, porque aqui a gente está fazendo uma mostra que é com estudantes, então, assim, tem adolescentes, tem crianças, é um público que a maioria é menor de idade, então, assim, o que a gente passou foi uma violência enorme, enorme, e de um racismo, assim, enorme, né? E aí, para falar para vocês que, primeiro, que a gente está aqui para quem for precisar de algum acolhimento depois e tal, porque realmente foi uma coisa muito, muito chata em si, porque a gente estava vivendo aqui um momento maravilhoso, perfeito, os trabalhos maravilhosos, perfeitos. Vocês são todos incríveis, os trabalhos foram incríveis. Assim, fora os comentários que a gente estava podendo fazer aqui, né, com o tempo contado, a gente estava o tempo todo comentando entre a gente o quanto os trabalhos estão maravilhosos. Vocês têm um futuro lindo pela frente. Ainda vão acontecer violências, ainda vão acontecer racismos, porque a gente não conseguiu acabar com isso ainda na nossa sociedade, é no que a gente está trabalhando o tempo todo, mas que a gente está aqui em coletivo, vai continuar quando vocês estiverem na graduação e quiserem construir um trabalho junto com o pessoal que é da equipe da Ubereri, quiserem trocar uma ideia, saber o que está acontecendo em cada estado. A ideia é que a gente seja essa rede mesmo, tanto para quando estiver bom, quanto para quando estiver precisando também. Então, quem precisar de algum acolhimento e tal, a gente da equipe também ficamos muito chateados, assim, muito invadidos com tudo isso, porque realmente é feito que é construído com todo cuidado, com todo carinho, com toda a preocupação que a gente tem. Mas, enfim, isso não vai apagar o quanto foi lindo esse momento, porque
foi muito lindo, assim, parabéns para os que conseguiram apresentar depois, apesar de tudo isso, né? Vocês foram muito fortes, mais do que precisavam ser, deveriam ser. Enfim, se alguém dissesse aqui que não ia conseguir apresentar também, a gente entenderia. E mais uma vez para dizer isso, que não só o futuro de vocês, o presente de vocês é brilhante, né? Tudo que vocês estão construindo agora, eu fico, assim, muito emocionada e muito feliz, porque, olha, as pessoas que estão entrando aí, sabe, que estão produzindo pesquisa, que estão vindo desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, produzindo coisas maravilhosas, os trabalhos todos completos. Nesse último bloco também, trabalhos que pegaram ali questões da realidade da escola, do livro didático, das políticas, entendeu? E pegaram essa realidade para ver o que conseguiam fazer ali nessa escola, o que conseguiam trabalhar. Então, são muitos trabalhos que foram práticos também, que foram para o campo teórico, mas que foram para o campo da prática, da mudança, realmente, entendeu? E é isso que a gente tenta construir em coletivo, né? Não, a gente viu aqui que vocês buscaram muito fazer algo prático, fazer algo relevante dentro da realidade que vocês estavam pisando, né? E aí, isso é muito lindo, muito potente. E aí, lembrar que o que a gente está fazendo aqui fala muito também sobre o que alguns de vocês apresentaram nos trabalhos, né? Que é essa construção da subjetividade negra. O racismo, ele opera muito tentando destruir o que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre a nossa subjetividade, transformando a gente apenas num corpo, que somos corpos também, mas que a gente também é intelectualidade, a produção de conhecimento, de saber, que vem dos quilombos, que vem das comunidades tradicionais, que vem das nossas avós, que vem da nossa ancestralidade. Então, assim, vocês são isso também, né? Botem assim na cabeça de vocês que vocês são intelectuais, pensadores, pessoas que estão promovendo ciência, criando aí. E é isso. Mais uma vez, parabéns. Professor Elan levantou a mão aqui. Bom, gente, bom dia, né? Boa tarde, aliás, né? Estava aqui acompanhando também a Valerie, né? Da minha bolsista também, a Sara, né? Me orientando. E parabenizar a todos, né? Que participaram, né? Que dos parabéns também, né? Foi um trabalho belíssimo, né? Que todos apresentaram, né? Fico muito orgulhoso da minha bolsista, né? Que a gente está fazendo um trabalho incrível aqui, para dar as dificuldades que ela enfrenta, né? Porque, tipo assim, além do ensino, né, regular que ela faz, também tem um ensino técnico que ela está fazendo agora, né, de enfermagem, está sendo muito puxado para ela e ela está sendo conciliar, né, com o estudo da bolsa. Né? Então, eu acredito que esses desafios, não só ela, mas muitos estudantes também estão enfrentando. Né? Então, acho que é bem interessante parabenizar, né, também esse esforço a mais que eles estão tendo. Né? São estudantes, né, novos que estão tendo essa primeira experiência com a pesquisa, né, com a escrita, e que estão mostrando, né, grandes resultados, né, na medida que eles estão avançando. E isso vai ser muito importante, né, futuramente, né, para a carreira acadêmica deles. Então, é só parabenizar a todos, né, em especial a mim, vocês passaram, né, e dizer que vocês continuem nessa pegada, que essa luta, né, ela é de todos nós. Tá? Só isso mesmo. Parabéns a todos. Yasmin, microfone. Dito isso, eu acho que a gente pode encerrar. Eu vou aproveitar para agradecer também a Jéssica por estar na organização das formações, né? Eu sei que isso aqui que aconteceu foi algo que impactou bastante, porque era a pessoa que estava mais à frente desse momento da organização da amostra. Então, Jéssica, estamos todos aqui agradecidos e muito felizes com todo o trabalho que você fez para que os estudantes estivessem aqui com esses trabalhos lindos apresentados, né? Que foi um trabalho assim de estar no privado, dando dicas, conversando sobre. Então, acho que todos aqui tiveram contato com a Jéssica. E
só para encerrar mesmo, não dava de não citar, né, a pessoa que estava à frente desse momento e também das formações que fez isso tão bem. Parabéns, obrigada, e eu acho que a gente pode encerrar e todo mundo descansar no resto desse sábado. Mais uma vez, reforçando, gente, quem precisar de algum apoio, alguma coisa, nossos privados estão abertos, viu? Só chamar a gente, tá? Bom sábado, pessoal. Bom descanso aí.